noite a todos. Feliz Ano Novo. Espero que esse ano seja um ano de alegria, saúde, prosperidade para todos. Estamos, este ano, quero agradecer ao Hospital Samaritano por essa oportunidade. Estamos entrando basicamente no oitavo ano das nossas reuniões. E eu convidei o Dr. Valmir Coutinho. Valmir é coordenador da pós-graduação em endocrinologia da PUC-Rio, ex-presidente da World Obesity Federation. Mas isso é o de menos. Valmir, em 1999, começou a se interessar por informática. Fez um site, que eu acho que naquela época ninguém pensava em site, que foi emagrecimento.com, que ganhou vários prêmios. Há mais ou menos 2 anos, ele se interessou, que ele sempre se interessa por essa parte de informática, pelo chat GTP, e sendo um grande estudioso. E realmente eu acho que nos está levando a entender um pouco mais esse mundo, porque é um mundo diferente para nós, não para o grupo jovem, mas acho que todos nós temos que entrar um pouco nesse mundo. Valmir, muito obrigada. É muito bom ter um amigo médico falando o que é inteligência artificial na medicina, o quanto isso vai nos ajudar e quanto vamos ter que ter cuidado. Acho que são os dois lados. A palavra é toda tua. Uma boa noite e obrigada por ter aceito e iniciar esse ano com um tema que não é só endocrinologia, é para todos os médicos. Obrigada por estar conosco. Muito obrigado, Mônica, pelo convite, pelo excelente trabalho que você tem feito aqui à frente dessas reuniões. Todas elas são muito interessantes e sempre muito úteis para a nossa prática clínica, né? E eu queria dizer, Mônica, que hoje a gente vai ter uma atividade que eu vou tentar fazer o mais interativa possível, porque Super senão interessante. a gente vai ter aquele problema sério de quem começa a ver inteligência artificial na medicina e vê coisas quase milagrosas que ela faz, mas no final de uma aula de 2 horas às vezes, a pessoa fala assim, mas não botei a mão na massa, não estou conseguindo usar nada, né? Então a proposta hoje é a gente tentar derrubar algumas dessas barreiras e sair todo mundo daqui hoje tendo usado pela primeira vez. Alguns já estão usando há muito mais tempo, né? Mas todo mundo tem a oportunidade de usar efetivamente a inteligência artificial para poder usar no consultório depois, né? Então, eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Eu acho que ela já está compartilhada. Está Não. aqui, ó. Eu quero lembrar a todos que as perguntas são via chat, mas não só as perguntas. Como vai ser uma sessão interativa, por favor, participem. Mônica, quem quiser pode levantar e fazer a pergunta de voz também, não? Se você determinar, se a gente determinar, eles desbloqueiam, se Tá, não, eu não. prefiro Mas assim, aí, se eles então. pedirem, sim, claro. Eu prefiro assim, porque aí a gente vai tendo feedback e participação de todos, fica mais interativo, acho que não vai ficar cansativo desse jeito, né? Então, vamos fazer o seguinte: as pessoas que se quiserem fazer, colocam no chat e o Edilon libera o som. Edilon, pode ser assim? Claro, pode sim. Tá ótimo, Então, então. Vamos lá, então. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa participação aqui e a gente vai dividir essa apresentação em 4 partes. Primeiro, história da inteligência artificial. E eu acho muito importante a gente contar a história dando visão a alguns personagens também que foram e estão sendo muito importantes para essa história da inteligência artificial.
vamos ver conceitos básicos de nomenclatura, né? Hoje está uma confusão de nada, uma confusão terrível, porque vários termos que a gente usava antes agora são termos da inteligência artificial. CNN não é mais um canal de televisão, BMI não é mais Body Mass Index, porque tudo está sendo transformado pela inteligência artificial. E depois disso a gente vai ver aplicações da IA na medicina e finalmente terminar comentando a situação dos trabalhos, do nosso trabalho, como é que fica. Vamos perder os empregos, vamos perder os pacientes para a inteligência artificial. Qual é a tendência que os especialistas estão traçando aí para o futuro, né? E eu acho que a história da inteligência artificial, no meu entendimento, deve começar com esse cara aqui, o Nikola Tesla, que para muitos foi o cientista mais brilhante que já houve em todos os tempos. E ele, em 1935, ele não teve uma participação direta no desenvolvimento da inteligência artificial, mas ele previu com uma precisão impressionante. Ele falou em 1935, quando a ciência começar a estudar fenômenos não físicos, como os processos mentais, fará mais progresso em uma década do que em todos os séculos anteriores. Isso muita gente tem falado hoje, que o progresso que a inteligência artificial vai trazer nos próximos 10 anos não teve precedente mesmo em vários séculos anteriores. E ele falou mais, ele falou que previa que nós íamos ter autômatos alimentados por sua própria inteligência e esses dispositivos serão usados para realizar o trabalho repetitivo da sociedade. Isso é o que já está acontecendo. Muitos trabalhos caracterizados por serem repetitivos já estão sendo supridos por inteligência artificial. E aí a primeira grande contribuição ao desenvolvimento da inteligência artificial foi, sem dúvida, a criação do computador. E aí vocês devem se lembrar da história desse cientista brilhante, o Turing, Alan Turing, que ele, inclusive, hoje dá um nome ao prêmio que é considerado o Prêmio Nobel da Informática, que é o Prêmio Turing, que ele, nos anos 50, ele já previu que a inteligência artificial seria importante e ele chegou a criar o teste de Turing. O teste de Turing é o seguinte: é uma pessoa, que seria o C, devido ao elemento C aqui, que ela conversa ao mesmo tempo com um computador, elemento A, e com outra pessoa, elemento B. E na medida em que ela não conseguir distinguir o A do B, é sinal de que esse computador passou no teste e ele tem inteligência artificial. Essa era a proposta desse teste de Turing, então, na época, né? E aí depois veio um grande primeiro teste para a inteligência artificial, que era superar um ser humano em algum jogo. Então, a gente está entrando aqui numa área que eu acho apaixonante da inteligência artificial, que é a gente medir comparativamente a capacidade de inteligência da máquina comparando com a capacidade da inteligência do humano. Quem é mais inteligente hoje? A máquina ou o ser humano? Isso ainda é questão de muito debate, né? Mas o que é fato é que em 1997, esse grande campeão russo, Garry Kasparov, era campeão mundial de xadrez e ele foi derrotado pelo computador da IBM chamado Deep Blue, e isso foi um marco muito importante. Depois, em outro jogo, que era o Jeopardy, não sei se vocês chegaram a assistir pela televisão, era um jogo parecido com o que tem hoje do Luciano Huck, que se fazem perguntas várias sobre conhecimentos gerais e tem os sujeitos que são os campeões nesse programa. Nesse programa do formato do Jeopardy, um enfrentava o outro.
Aí eles pegaram os dois maiores campeões desse jogo e botaram para enfrentar um computador. E esse computador derrotou os dois por uma margem grande de diferença. Então, em termos de conhecimentos gerais, também a máquina já superava o ser humano. E aí faltava uma grande barreira, que era o jogo considerado o pai de todos os jogos, o jogo mais difícil, mais complexo de todos, que é o jogo chamado Go. O Go existe há mais ou menos 3.000 anos, tem 40 milhões de adeptos pelo mundo espalhado, mas eles estão concentrados principalmente no Japão, na China e na Coreia. E ele é um jogo de tamanha complexidade que a gente pode ver aqui o número de posições possíveis é de 10 elevado à potência 170. Então dá para ter uma ideia da quantidade, da complexidade, a quantidade de possíveis posições que esse jogo possui e a dificuldade tremenda em se prever a evolução desse jogo. E aí, nesse grande desafio do AlphaGo, esse foi o nome dado ao programa de inteligência artificial que desafiou o grande campeão de Go nessa época, e a jogada 37 deixou todo mundo atordoado. Foi essa bolinha preta aqui de número 37. Ela foi considerada uma jogada absurda. É como se alguém num jogo de xadrez sacrificasse a dama na metade do jogo. Quer dizer, isso é uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Eles achavam que o computador ali tivesse alucinado. A inteligência artificial, quando faz uma besteira, é chamada de alucinação, né? Mas, para a perplexidade de todo mundo, depois eles viram que essa jogada 37 foi uma jogada brilhante e ganhou a partida para o computador. Nenhum ser humano nunca tinha pensado em uma jogada nem parecida com essa. Então, muita gente acredita que essa foi a primeira manifestação de criatividade por parte de uma máquina. E aí esse indivíduo foi derrotado, ele era um grande campeão de Go e com essa derrota ficou um marco importante na história das máquinas contra a mente humana. E a partir desse AlphaGo, depois eles fizeram o AlphaZero. Isso é um grupo. Praticamente toda grande inovação em inteligência artificial é feita nos Estados Unidos. Teve um grande cientista britânico, que a gente vai falar mais adiante, que ele se consagrou, na verdade, na Universidade de Toronto. Ele é que inventou os fundamentos da backpropagation, mas a grande dominância na inteligência artificial é norte-americana, né? Os chineses eles estão aperfeiçoando a maneira de fazer com um custo mais baixo, mas a grande liderança em inovação é a norte-americana, com um grupo muito importante na Inglaterra, que é o grupo da DeepMind. DeepMind é uma empresa britânica que foi comprada pela Google e foi a empresa que desenvolveu esse AlphaGo, que depois evoluiu para o AlphaZero e depois acabou essa mesma empresa criando o AlphaFold, que foi esse programa de biologia, de inteligência artificial. Ele conseguiu o que era um desafio há mais de 50 anos para a medicina no mundo inteiro, para a biologia no mundo inteiro, que era você conseguir, a partir de uma sequência de aminoácidos, prever qual seria a estrutura tridimensional de uma proteína. Só para vocês terem uma ideia, isso era feito. Olha as possibilidades de configuração tridimensional. 10 elevado à potência de 300. Isso é muito mais do que o número de átomos no universo conhecido.
Então, vocês imaginem a complexidade disso. E isso aí era feito em 4 anos de um PhD. Às vezes, eles juntavam dois alunos de PhD para fazerem a estrutura tridimensional de uma mesma proteína e ao custo de centenas de milhares de dólares. Levava-se 4 anos. Hoje em dia, esse programa faz isso sem custo nenhum, em 3 minutos. Então, esse programa hoje ele foi aberto e está sendo usado já por 1,5 milhão de cientistas pelo mundo inteiro e vai revolucionar a medicina. A descoberta de novos medicamentos vai ficar muito mais fácil a partir disso. Critérios para comparação entre inteligência artificial e inteligência humana. Então, um critério é esse de desempenho em jogos, né? Capacidade de processamento contra a criatividade. Modelos como o GPT-4 podem processar grandes volumes de informação rapidamente, enquanto a inteligência humana tem a criatividade, a intuição e as emoções. QI e resolução de problemas. O QI, vocês sabem que ele mede habilidades como raciocínio lógico, resolução de problemas e memória, mas não inclui criatividade e estratégias práticas. Modelos de inteligência artificial superam em certos testes de QI padronizados, especialmente em reconhecimento de padrões e lógica matemática. Testes de QI para inteligência artificial. Olha que interessante isso, pessoal. Testes de QI para inteligência artificial. Peraí. Alguns pesquisadores estimam que o ChatGPT-4 teria um QI compatível com 130 a 150, com base em sua performance em testes padronizados diversos a que ele é submetido. Isso colocaria o GPT-4 na categoria de superdotado ou gênio na espécie humana. E comparando-se com alguns gênios da espécie humana famosos, mentes brilhantes, Albert Einstein, que o estimado dele era de 160 a 180, Nikola Tesla, 160 a 310, Leonardo da Vinci, 180 a 220, Isaac Newton, 190 a 200, Stephen Hawking, 160, e Terence Tao, esse é um matemático nascido na Austrália e vive hoje nos Estados Unidos, de origem chinesa, 225 a 230, o QI estimado dele. Ele é considerado o Mozart da matemática, é um cara brilhante em matemática. Ele, com 2 anos, começou a estudar matemática avançada. Com 10 anos, ele já estava na universidade e com 20 anos, com 17 anos, ele já tinha um PhD numa universidade americana. Se a gente assumir que o GPT-4 tem um QI entre 130 e 150, ele estaria na faixa de alguns gênios humanos, mas ainda assim ele superaria 99% da população quando comparada com ele. Ele não tem consciência, emoções ou criatividade genuína. Eles podem simular emoções, podem simular compaixão, mas eles não têm a compaixão genuína. Isso a gente vai ver mais na frente, quando a gente falar de profissões e qual é o destino das profissões no futuro. Porque os maiores especialistas acham que as profissões onde o humano não vai ser tão rapidamente substituído são aquelas que envolvem compaixão e planejamento estratégico. Modelos de IA não possuem insight ou intuição. Se quisermos comparar diretamente, poderíamos dizer que o GPT-4 é comparável a um gênio humano mediano, mas sem a capacidade do pensamento original e a intuição de um Einstein ou Tesla.
eu já tentei muito, eu gosto muito de Chopin, entre os compositores clássicos, né? E eu já tentei várias vezes fazer peças. Eu peço especificamente que a inteligência artificial faça no estilo de Chopin, seja um noturno, uma mazurca ou uma valsa. Ele faz algumas composições bem interessantes, mas nada parecido com a genialidade do Chopin. Então, isso aí eu acho que vai ser difícil ainda durante algum tempo. Você faz poemas no estilo de Shakespeare, no estilo de Camões, o que você escolher. Muita coisa vem interessante, mas dificilmente vai chegar à genialidade desses escritores famosos, né? E aqui é uma outra maneira de se fazer essa comparação. Olha que interessante aqui. A gente pode ver no canto superior direito desse gráfico que aqui tem uma medida de parâmetro. Parâmetros seriam os equivalentes na inteligência artificial às sinapses no cérebro humano. Então, a inteligência natural, ela depende de sinapses sendo formadas e os parâmetros seriam os equivalentes a essas sinapses no cérebro humano. E vejam que o GPT-4 ele está atualmente em 1 trilhão de parâmetros. Quer dizer, seria o equivalente a 1 trilhão de sinapses. Alguém sabe quantas sinapses tem o cérebro humano? Tem 100 trilhões de sinapses, aproximadamente. Então, isso é sinal de superioridade ou inferioridade para a inteligência humana? Segundo Geoffrey Hinton, ele acha que é um sinal de inferioridade, porque mesmo com 100 vezes menos sinapses, a inteligência artificial consegue aprender muito melhor do que a inteligência humana. E é claro que é muito difícil competir com a inteligência artificial. O cérebro artificial, a máquina, não precisa dormir. E vocês imaginem se cada um de vocês aqui tiver uma experiência fantástica de ter examinado, atendido 10.000 pacientes, terem visto 5.000 casos de uma determinada doença, isso é fantástico. Mas quando você tiver que concorrer com uma máquina que já avaliou 1 milhão de casos dessa mesma doença, vai ficar difícil você ter uma performance melhor do que essa máquina que já acumula uma experiência de 1 milhão ou de 10 milhões de casos clínicos desses. E esse é o Geoffrey Hinton, é um sujeito fantástico, uma mente das mais brilhantes. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física desse ano pelo seu trabalho na inteligência artificial. E ele foi que aperfeiçoou, ele mesmo fala que vários grupos criaram a backpropagation, a propagação reversa, né? A gente vai ver mais adiante o que é essa propagação reversa, que é fundamental isso para o aprendizado de máquina, mas eles é que aperfeiçoaram isso na época na Universidade de Toronto, e isso foi um dos componentes que abriram as portas para esse enorme sucesso da inteligência artificial hoje. E esse aqui é chamado pelos jornais britânicos de o super-herói da inteligência artificial. É o Demis Hassabis, é um sujeito também brilhante e foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Química desse ano pelo AlphaFold. Lembra do trabalho que a gente viu da inteligência artificial que prevê a conformação tridimensional de proteínas a partir da simples sequência de aminoácidos. Aqui a gente vê o Demis Hassabis, ainda bem mais jovem, ele aqui ainda tinha cabelo, com o David Baker e esse outro pesquisador da DeepMind, John, que foram os três ganhadores do Prêmio Nobel de Química desse ano. Aqui são os dois ganhadores do Prêmio Nobel de Física, o Geoffrey Hinton e o John Hopfield. Esse Geoffrey Hinton, uma coisa importante a gente saber dele também, é que ele foi funcionário da Google, ele era
autopesquisador da Google, até pouco tempo atrás, quando ele pediu demissão, dizendo que principalmente ele precisava se sentir à vontade para alertar o mundo sobre os riscos da inteligência artificial. Ele é extremamente pessimista em relação a gente ter alguma chance de conseguir controlar essa inteligência artificial no futuro, porque ele acha que a desproporção de inteligência vai ser tão grande que essas máquinas vão botar a gente no bolso e que a espécie humana, se não desaparecer, ela vai ser totalmente dependente da inteligência artificial. Como é que uma inteligência artificial aprende? Aprende caindo, aprende errando, né? E tem várias maneiras de uma máquina aprender. Essa maneira aqui, ela está tentando aprender através de instruções muito específicas que são passadas para ela. São equações matemáticas complicadas, com o objetivo genérico de deve andar sem cair pelo maior tempo possível. Então, se usam fórmulas matemáticas, se dão as instruções para essa máquina de como ela deve se locomover. Se ela fizer um movimento mais perfeito, ela ganha um ponto. Se ela fizer um movimento muito desengonçado, ela perde 2 ou 5 pontos. E tem a maneira supervisionada de fazer esse aprendizado, tem a não supervisionada e a semi-supervisionada. Isso vai ser muito importante para a gente entender algumas limitações da inteligência artificial na medicina, né? Mas aqui a gente vê a que ponto chegou de eficácia essa máquina hoje em termos de movimento. Movimentos hoje já tem robôs, é um robô da Boston Dynamics, é uma empresa norte-americana que é especializada em robôs, e hoje eles estão fazendo movimentos com uma precisão impressionante, que veio em grande parte disso, da backpropagation. Então, voltando à backpropagation que o Geoffrey Hinton tão brilhantemente desenvolveu, apesar de que outros grupos estavam trabalhando nisso também. Eles basicamente fazem o seguinte: a gente na endocrinologia está muito habituado com isso, porque isso nada mais é do que uma alça de feedback negativo. Então, o que acontece é que, existindo várias camadas, e esse foi o pulo do gato, as primeiras redes neurais eram de uma camada só. Então, a máquina não conseguia aprender, não tinha resultado. Quando eles adicionaram várias outras camadas, aí sim se conseguiu um desempenho bom no aprendizado de máquina. E o que eles fazem? Eles detectam o erro, por exemplo, a imagem de um cachorro chega aqui na ponta como sendo de um gato. Então, ele detectou um erro. Com esse erro detectado, ele vai fazer uma backpropagation. Olha o que está escrito aqui. O erro está sendo enviado de volta para cada neurônio na direção reversa, para informar esse neurônio que eles têm que modificar esse weight, aqui é o peso que se dá a cada neurônio. Esse neurônio gerou um erro. Ele mandou para Y um output errado. Ele falou que o gato era um cachorro. Então, vamos tirar peso desse nodo aqui, porque ele errou o diagnóstico do animal. Então, é assim que a máquina aprende no aprendizado de máquina supervisionado. Outra característica do supervisionado, ele tem que ser treinado com milhões de imagens para aprender com essa grande massa de dados. Ele pode achar que um gato ou um cachorro é uma mulher. Ele erra aqui, ele erra várias vezes. E aí, a partir do percentual de erro, você vai chegar a um grau de acurácia, que a gente está vendo aqui, está em 93%. E aí, quando você chega a um alto grau de acurácia, você lança outros desafios para a máquina. Você vê se, em vez de diferenciar um gato de um cão,
ela consegue diferenciar um muffin de um chihuahua. Então é bem mais difícil aí você está tentando confundir a máquina apresentando duas imagens muito parecidas. E aqui é o seguinte, a gente falou do aprendizado supervisionado, do aprendizado semi-supervisionado e tem esse aprendizado que é não supervisionado. O que que eles fizeram com essa? Isso aqui é o pessoal da DeepMind lá de Londres. Olha a quantidade de coisas que eles estão fazendo. O que que eles fizeram aqui? Eles orientaram a esses robôs, só que eles, para ganhar o jogo, eles têm que fazer gol. O objetivo deles é marcar gol. Não importa se ele vai cair no chão, não importa se ele vai dar um drible mais bonito, mas é marcar gol. E aí as máquinas é que aprendem sozinhas, elas aprendem o que que elas têm que fazer para marcar gol. E aí elas vão aprendendo e vão se desenvolvendo cada vez mais nisso. Então, nesse aprendizado não supervisionado, existe uma maneira muito eficaz de, com grande repetição, você conseguir um desempenho muito bom da máquina. Então, o que que a gente tem aqui de alguns termos que a gente precisa entender para se comunicar em inteligência artificial? Chatbot, o que que é? Um robô de bate-papo. É o GPT-4, GPT-3, é o Gemini, ou Gemini, como alguns chamam, é o Claude. Esses são os três principais chatbots atualmente: GPT, Gemini e Claude. O Gemini a gente vai ver mais adiante, vai ter uma versão médica, que vai ser o Mad Gemini. E aí a gente tem o GPT propriamente dito. De onde vem esse nome GPT? Generative Pre-trained Transformer. Generativo é porque ele está gerando. No começo ele gerava só texto, agora ele gera imagem também. Você pode pedir para ele que faça um esquema de um fígado com esteatohepatite. Ele vai fazer esse esquema, ele vai gerar fotografias, gráficos. Ele está cada vez mais se transformando em uma inteligência artificial generativa mais complexa, né? Transformer a gente vai ver mais adiante. É a arquitetura principal das inteligências artificiais hoje. É a que foi usada no GPT e hoje todas as novas LLMs são Large Language Models, são modelos de linguagem grandes modelos de linguagem. E a generativa é a inteligência artificial que gera textos, gera imagens, gera sons, gera uma grande diversidade de produtos. E olha aqui, aplicando na medicina, esse conceito de IA supervisionada e não supervisionada. Exemplo, diagnóstico de pneumonia em raio-x. É um modelo supervisionado, porque você tem que rotular as imagens que você tem. Uma imagem de um pulmão com pneumonia. Aí você vai rotular esse tem pneumonia. E aí você tem, no campo do não supervisionado, o exemplo seria descoberta de subtipos de diabetes com base em dados moleculares. Entrada necessária. No supervisionado, os dados têm que ser rotulados, no não supervisionado, não rotulado. Complexidade. Maior esforço inicial no supervisionado. Uso ideal, tarefas preditivas bem definidas, exploração e segmento. Esse Transform foi uma aplicação que saiu, se eu não me engano, no ano de 2017, e foi aí que o pessoal da OpenAI e o pessoal da Gemini também, do Google, eles viram que estavam diante de alguma coisa transformadora de fato, que seriam essas arquiteturas baseadas em Masked Self-Attention. Então, é uma arquitetura de inteligência artificial que presta muita atenção no que vem a seguir. E
prestando atenção, olha como eles geram os textos. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo de um texto médico gerado por uma imagem. E olha como ele gera um texto, simplesmente prevendo uma base estritamente estatística, ele prevê qual é a próxima palavra mais provável pela sequência de palavras que você tem aqui. Então, a gente tem the chicken walked, aí você tem across the road. Você tem uma sequência lógica de palavras que essa inteligência artificial prevê um modelo estatístico e aí gera todo esse conteúdo, seja de texto, de imagem, de sons e até de música. O que é uma CNN? Não é mais um canal de televisão, é Convolutional Neural Network. É um tipo de arquitetura de rede neural muito usada para classificação e reconhecimento de objetos. Então, é tipicamente uma imagem de um tumor maligno de pele. Hoje, a máquina faz melhor do que qualquer dermatologista. Infelizmente, a gente tem que reconhecer isso. E o que ela usa? Usa uma rede neural convolucional para reconhecer essas imagens como sendo imagens sugestivas de malignidade. Olha aqui o desempenho dela. E há 95% de precisão diagnóstica. Os melhores dermatologistas com título de especialista, 86,9%. Desempenho abaixo da máquina. Aí eu queria perguntar para vocês, quem saberia dizer qual foi a tempestade perfeita que gerou esse desenvolvimento tão grande da inteligência artificial que nos permitiu chegar aonde a gente está hoje, principalmente com o ChatGPT 3, que foi a revolução. A Mônica estava mencionando aí como foi que eu me interessei tanto pela inteligência artificial. Foi exatamente quando eu conheci o ChatGPT. Ele era muito inferior ao que a gente tem hoje. Hoje em dia, qualquer programa desse que a gente comentou é muito melhor do que o ChatGPT 3. Tem o GPT 4, 4 ou, que é o que a gente está usando agora, tem o Gemini profissional, tem o Claude 3.5, tem vários produtos muito melhores do que ele. Mas o que gerou as condições para essa evolução tão rápida que está mudando a cara da humanidade? Todo mundo acha que isso vai ser, na história da humanidade, muito mais importante do que a invenção da eletricidade, revolução industrial, qualquer conquista da humanidade anteriormente. Quem sabe dizer quais são as três os três componentes principais que levaram a essa grande revolução da inteligência artificial? Pode responder aqui no chat. Ó. Eu estou procurando no chat. Eu consigo acessar o chat aqui, não? Consegue sim, doutor. Na barra de cima do seu compartilhamento tem a opção chat. Aonde tem, desculpe? Na barra de compartilhamento tem a opção chat aí. A base compartilhada. Eu estou tocando aqui em chat. Tá. Então tem chat. Quem que vai arriscar aqui um dos componentes, dos três grandes componentes que levaram a essa revolução? É só entrar aqui no chat e dizer o que foi isso, o que foram os três componentes que levaram a essa revolução da inteligência artificial. Daqui a pouco eu vou pedir a todos vocês que entrem nesse chat de qualquer maneira, porque a gente vai fazer um exercício de inteligência artificial, pelo que eu acho que deve ser a porta de entrada para a inteligência artificial na medicina, eu acho que tem que ser as LLMs. E eu vou explicar por quê. Mas quem sabe quais são os três componentes, ou pelo menos um dos três componentes? Alguém já respondeu aqui que não faz a menor ideia. Só falta alguém
complementar que tem raiva de quem sabe. Mônica sabe, Mônica. Diz um aí, Mônica. Eu? Eu É. não sei, não. Gostaria de Bom, saber, eu vou dar mas uma pista, então, estou depois tentando aprender. os outros dois. Um deles, sem dúvida, foram os chips gráficos. Os chips gráficos foram uma revolução e tem uma empresa hoje chamada NVIDIA, que foi a grande fabricante desses chips gráficos, que ela vale hoje 2 trilhões de dólares. Imagina isso, uma empresa que não valia nada há poucos anos atrás. Hoje vale 2 trilhões de dólares, porque todo mundo que quer trabalhar com inteligência artificial tem que comprar o chip deles. E o chip deles é tão caro que o ChatGPT 4 custou de investimento só em treinamento, ele custou entre 80 e 100 milhões de dólares. 80 e 100 milhões. O GPT-5 estão dizendo que vai investir no seu treinamento 1 bilhão de dólares, só para ter uma ideia do custo desses chips. E esses chips, então, é que permitiram, eles foram desenvolvidos para videogame, são chips gráficos, mas aí viram que eles eram excelentes para a inteligência artificial. Então, um dos lados desse tripé foi os chips gráficos que revolucionaram isso. Agora, eu falei aqui de 80 a 100 milhões de dólares e falei de 1 bilhão de dólares, que é o investimento no treinamento dessas LLMs. Agora, tem uma LLM chinesa. A empresa se chama Zero One.ai, 01.ai. Sabe quanto essa empresa investiu no treinamento do seu LLM? Esse LLM é considerado hoje, por uma enquete feita pela Economist, foi considerado o terceiro melhor do mundo. Só ficou atrás do GPT e do Gemini da Google. Sabe quanto eles investiram? 3 milhões de dólares. Então, os chineses estão fazendo com 3 milhões de dólares o que os americanos estão gastando 1 bilhão de dólares para fazer, que é o treinamento de uma LLM dessa. Então, a grande disputa hoje está entre Estados Unidos e China para quem vai ser dominante nessa área nos próximos anos e nas próximas décadas. Muita gente aposta em que os chineses vão ultrapassar e o governo chinês tem um projeto todo bem estruturado. Eles acabaram de construir um prédio de 36 andares só para abrigar o grupo de trabalho que eles estão fazendo para que a China consiga ser dominante nesse cenário até 2030. Eles estão com um prédio de 36 andares só para abrigar isso. Vocês imaginam o que vem aí de investimento, né? Mas o investimento também nos Estados Unidos não tem sido problema, eles estão recebendo investimento de todos os lados. Mas quais foram as outras duas grandes revoluções que levaram a isso? Uma delas é da informática. Eu já falei várias vezes aqui no termo backpropagation. Então, quando eles desenvolveram a backpropagation, de novo, foram vários grupos, as CNNs, que eu falei, a Convolutional Neural Networks, algoritmos maduros, com grande evolução de backpropagation de CNN. E aqui está o poder computacional, a NVIDIA valendo 2 trilhões de dólares, e aqui os grandes bancos de dados, enormes, gigantescos bancos de dados que permitiram o treinamento dessas LLMs que precisam de muito, muito dado para ter um treinamento adequado. E aí a gente vai entrar agora na parte da medicina, né? Tudo isso até agora era conceitual para a gente conseguir entender quais são as potencialidades, e eu acho que vocês vão ficar de queixo caído com algumas coisas que eu vou mostrar aqui, e quais são as limitações também dessa revolução da inteligência artificial na medicina.
Vamos começar com esse caso aqui. Eu acho muito impressionante. Um menininho de 6 anos de idade, ele apresentava um quadro gravíssimo de sintomas e alterações na ressonância magnética. Ele tinha sido levado pela mãe a 17 médicos pelo país afora, era um menino americano, 3 anos de evolução desse quadro, e ele tinha uma dor que aumentava sem parar, parada de crescimento, ele arrastava o pé esquerdo quando caminhava e tinha uma cefaleia incapacitante. Esse menino foi levado a 17 médicos pela mãe, até que a mãe, um belo dia, falou assim: eu vou procurar no ChatGPT, ver o que que ele dá. E o ChatGPT sugeriu esse diagnóstico aqui, ó. Síndrome da medula ancorada, conhecida em inglês como Tethered Cord Syndrome, quando o tecido espinhal é anormalmente preso dentro da coluna vertebral, impedindo que a medula espinhal se mova livremente dentro do canal espinhal e gerando então toda essa constelação de sintomas. E esse menino teve que amargar por 3 anos sem qualquer melhora, até que o ChatGPT deu o diagnóstico, o menino foi operado e está passando muito bem. Outro caso trazido pelo Eric Topol. Alguém aqui conhece o Eric Topol? Ele é considerado por muitos cardiologistas o melhor cardiologista do mundo. Ele tem mais de 1.200 artigos publicados, é um cara extremamente produtivo. E esse cara hoje se dedica integralmente à inteligência artificial na medicina. Ele fala coisa, a gente vai ver mais coisas dele até adiante. Mas aqui ele cita um outro caso de uma paciente que tinha visto vários médicos, ele estava com diagnóstico de Covid longa. Aí o ChatGPT sugeriu testar os anticorpos CASPR2 e foi dado o diagnóstico de encefalite límbica. E aqui o que está acontecendo no nosso dia a dia, a partir de 2019 a 2023, principalmente 2020, olha o que aconteceu com o número de contatos por celular que o médico recebe a cada dia. Aumentou 350%. Então, tem sido uma coisa cada vez mais difícil de gerenciar nos consultórios e fora deles também, porque gera um trabalho incessante para os médicos. E aí, o grupo da Universidade da Califórnia fez o seguinte trabalho: eles falaram assim, e se a gente usar o chat GPT para responder automaticamente a todos esses WhatsApps que chegam. Era muita mensagem que chegava também no site da universidade. E aí, de uma maneira tal que o médico só precise confirmar aqui. Estão vendo aqui, ó, eu aceito. Isso aqui foi um texto que respondeu pelo chat GPT, automaticamente respondeu ao paciente, e aí ele entra aqui como resposta em rascunho gerada. Essa resposta em rascunho gerada só vai ser enviada ao paciente se o médico concordar com ela. Se o médico quiser editar, ele edita, muda aqui o que ele quiser, e aí o paciente vai receber aquilo. Eles fizeram isso primeiro como uma pesquisa para ver se funcionava bem. E aí viram que funcionou muito melhor do que os pacientes que eram randomizados para médico. Alguns desses pacientes mandavam mensagens e o médico respondia. Outros, a mensagem era respondida pelo ChatGPT. E vejam o resultado aqui. Quando médicos e pacientes foram pedidos para
avaliar qual era a melhor resposta, 78% consideraram a resposta do robô melhor do que a resposta dos médicos. E isso, todos os médicos que participaram eram board certified, eram médicos altamente conceituados. E aí uma coisa que surpreendeu todo mundo, que sempre que a gente falava que a inteligência artificial nunca ia conseguir superar o médico, porque o médico tem empatia, que a máquina nunca vai ter. E deu errado, pessoal. A empatia da máquina foi muito melhor do que a empatia dos médicos. A diferença foi até maior do que a diferença na qualidade da resposta. E aí vejam aí o que aconteceu. Por que que a empatia era maior? Por um motivo muito simples. As respostas da máquina eram 4 vezes mais longas, sugerindo uma explicação mais detalhada e sugerindo que os pacientes não sabiam que era a máquina que estava respondendo. Eles achavam que era um médico mais atencioso do que o seu médico costumava ser, porque a resposta era 4 vezes maior. Então, que isso fique como uma lição para a gente. O paciente entende como resposta mais longa uma maior atenção ao seu problema do que respostas mais sucintas. A gente pode concordar ou não, mas isso é uma realidade. No julgamento do paciente, isso vai estar presente. E aí, antes de entrar no Gemini, vamos falar do Chat GPT. Eu queria perguntar para vocês quem aqui está usando o Chat GPT e quem não está, porque agora a gente vai fazer uma atividade prática. Eu fiz aqui, eu disponibilizei no chat, entrem aqui no chat, por favor, e vocês vão encontrar 4 conteúdos disponibilizados ali. Tem 3 prompts e tem uma imagem de um laudo de exames que eu vou pedir que vocês entrem com isso no Chat GPT. Quem já tem a assinatura do Chat GPT, seja ele gratuito ou pago, é só entrar na sua conta agora do Chat GPT e vai colocar ali, vai copiar e colar essa imagem que está no chat. Está todo mundo na seção do chat? Faz um gesto com a mão aí para a gente saber que vocês estão indo bem com isso. O Amélio comentou aqui, olha, o Érico Topol vale a pena ser seguido. O Amélio conhece o Érico Topol, ele é considerado um dos melhores cardiologistas no mundo, né, Amélio? Várias pessoas aqui que o Amélio não está vendo o link. O link está aí, né, pessoal? Está aqui, ó, o link aqui, Amélio. https://chatgpt.com. Então é só entrar nesse link e aí pode fazer assinatura gratuita, pode ser a gratuita mesmo, que depois vocês vão conseguir naquela barrinha lá, eu vou entrar aqui, ó. O, Oi, Valmir, não seria bom você fazer ao vivo para ver, para as vou pessoas fazer, vou conseguirem? fazer, vou fazer. O objetivo é só vocês verem que, dependendo do prompt, o resultado vai variar muito, entendeu? Você elaborando um bom prompt, você tem um resultado bem melhor do que quando o prompt é menos específico. Você vai colocar aí o prompt 1 agora? Vocês estão vendo aí agora? Está saindo já o resultado. Ó. Olha qual é o prompt, o primeiro prompt. Resuma o laudo em anexo.
Eu fiz um prompt bem inespecífico aqui. Aí ele está fazendo um resumo, isso aqui não vai ajudar muito a gente, né? Ele dá as dimensões, praticamente ele está repetindo o, O laudo. o laudo, mas ele está incluindo já uma recomendação aqui, ó, pelo sistema TIRAD 5 está indicada a punção aspirativa por agulha fina pelo alto risco de malignidade do nódulo detectado. Mas vamos para o prompt número 2 agora, por favor, bota o prompt número 2 aí. Ah, olha o que está no número 2. Vê se consegue chegar. Atue como um experiente médico endocrinologista e explique aos pós-graduandos. Vejam que aqui, então, a linguagem vai ser uma linguagem apropriada para a gente discutir esse caso numa sessão clínica de endocrinologia, as implicações diagnósticas e terapêuticas do laudo em anexo. Aí vejam aqui como é que a linguagem é totalmente diferente. Ele estruturou em diagnóstico, achados principais, parâmetro heterogêneo difuso, parênquima heterogêneo difuso, nódulo no lobo direito, TIRAD 5, apresenta características de alta suspeição de malignidade, hipoecogenicidade, microcalcificações, margens definidas, orientação paralela ao eixo horizontal. Aí ele dá a classificação TIRADS aqui abaixo. Aí, conduta baseada nos achados, implicações terapêuticas, pede para dosar TSH e T4 livre, anti-TPO e antiglobulina, e aí pede o PAF do TIRAD 5, e aí acompanhamento clínico e ultrassonográfico, enfim, tem toda uma estratégia aqui de acompanhamento também. Educação do paciente, o que é que deve ser feito para a educação do paciente. Mas na prática do consultório, o que é que é mais simples da gente fazer e que economiza um tempo imenso de conversa com o paciente ou de redação de texto. Olha aqui, atue como um médico endocrinologista. Esse termo de prompt, atue como, se alguém estiver escrevendo prompt em inglês, é act like an endocrinologist, esse prompt, essa linguagem atue ou act as, atue como, é muito poderosa no prompt, entendeu? Porque aí esse robô praticamente ele vai simular ser esse médico endocrinologista que você está querendo que ele seja. E explique à paciente que submeteu ao exame quais são os principais achados, o que eles significam e quais os planos diagnósticos e terapêuticos a partir desses achados. Então, foi um prompt mais cuidadoso e que vai levar a um texto bem mais interessante para a gente passar para o paciente depois. Vamos ver como é que ficou o texto. Explicação ao paciente. Aí tem um olá, tudo bem, que eu não gosto muito, mas isso tudo pode ser customizado, né? Principais achados do exame. Glândula tireoide, identificamos que a sua tireoide está com um volume reduzido, com contornos irregulares e alteração do tecido. Em parênteses, ele explica o que é essa alteração, um parênquima heterogêneo. Essas características sugerem aspecto inflamatório crônico. E aí ele fala do nódulo, que é o mais importante, ó, 12,3 milímetros, de acordo com o Tirades, é 5, que significa alto risco de malignidade. E aí ele continua. Não significa que seja câncer, mas que precisamos investigar melhor. Próximos passos: plano diagnóstico, exame de sangue, e aí ele vai especificar tudo até a punção com agulha fina. Então, é uma maneira muito interessante para a gente conduzir esses casos, não só de paciente no consultório, mas às vezes o paciente que manda o laudo para a gente por WhatsApp ou por e-mail, e a gente quer dar prosseguimento sem perder muito tempo, né? Vamos voltar para o PowerPoint agora para a gente concluir a apresentação, pessoal. Aqui a gente está vendo o MedGemini. MedGemini é um produto que vai ser lançado pela Google
tem o Gemini já hoje, que vocês têm acompanhado bem. E aí, quando a gente for escolher um programa desse, se vai escolher o ChatGPT, o Gemini ou o Claude, eu acho que a gente tem que ver quem está por trás disso. A Google é uma potência, né? A Google acabou ficando um pouco para trás do pessoal da OpenAI por decisões estratégicas que foram tomadas. O pessoal da OpenAI foi menos cuidadoso com o desenvolvimento do seu produto. A Google estava mais preocupada com aspectos de segurança e a OpenAI acabou tomando a frente. Era para ser aberta e non-profit, era para ser sem fins lucrativos. Por isso, o Elon Musk está processando o Sam Altman, que é o atual CEO da OpenAI hoje em dia. Eles estão todos brigados entre eles. O Ilya Sutskever, que era o cara mais brilhante da OpenAI, saiu da empresa, ele chegou a demitir o, o Sam Altman, mas aí o conselho reinstituiu o Sam Altman na presidência, e aí o Ilya Sutskever, que foi aluno de PhD do Geoffrey Hinton, ele saiu e criou uma outra empresa totalmente voltada para a segurança, chama Super Safe AI. A empresa que ele criou tem sede em Israel e sede na Califórnia. Mas isso gerou uma briga tremenda entre eles e o, o Elon Musk está processando hoje a OpenAI por ter se transformado em uma empresa com fins lucrativos e fechada. O próprio nome é OpenAI, não deveria existir, porque é uma empresa fechada agora e com fins lucrativos. E tem a Google e tem a Claude 3.5, que é de uma empresa bastante importante também, né? Mas olha aqui o Gemini com uma característica bem parecida com o ChatGPT. Ele superou os médicos, principalmente nesse quesito de empatia. A diferença maior foi vista aqui na empatia, favorecendo o programa. E aqui uma característica curiosa, né? Vejam aqui a acurácia de cada atendimento. Quando o clínico está atendendo sem qualquer assistência de computador, essa linha azul aqui de acurácia não passa pouco dos 30%. Quando ele usa um Google da vida, sem AI, só o Google, vem para essa linha verde. Quando ele usa a assistência do AIM é o antigo nome desse Mad Gemini, tá? Quando ele usa a assistência do AIM, vem para a linha amarela. Mas a linha amarela é pior do que a vermelha. A vermelha é quando é o M sozinho. Quer dizer, o Mad Gemini sozinho, sem o médico atrapalhar, parece melhor do que com o médico atrapalhando. Isso tudo aqui a gente está falando entre aspas e de brincadeira. É claro que o médico nunca vai poder ser substituído por uma máquina dessas, porque nenhum laudo desse pode sair sem assinatura do médico. Sempre o médico vai ter que validar esse diagnóstico feito pela IA. E aqui a gente tem uma grande revolução na medicina, que são as máquinas enxergando muito além do que o olho humano pode enxergar, em vários aspectos, não só o aspecto puramente visual, gráfico, como um aspecto de identificação de padrões sutis que podem levar ao diagnóstico. Quem poderia pensar, alguns anos atrás, que pelo eletrocardiograma a gente iria saber determinar o sexo do paciente, se é masculino ou feminino. A gente poderia diagnosticar se o paciente tem ou não diabetes. Isso tudo hoje se pode ver no eletrocardiograma. Na retinografia, imagem de retina, vejam quantas doenças podem ser diagnosticadas. Olha que coisa impressionante aqui. Diabetes e controle de nível de glicose no diabetes, doença renal, doença hepatobiliar, score de cálcio. Pode
predizer Alzheimer e Parkinson. O Parkinson, eles dizem que até com 7 anos antes de que apareça o primeiro sintoma, o Alzheimer também ele pode diagnosticar sem nenhum sintoma ainda da doença, sem nenhum déficit cognitivo, e por aí vai. Quer dizer, é uma revolução impressionante. E são exames que podem ser feitos com custo baixo. Isso aí eles acham que no futuro, com um simples smartphone, você pode coletar essa imagem. E aqui são as maneiras pelas quais ele faz esse diagnóstico. No caso do Alzheimer, por exemplo, tem um afinamento da retina, eles usam técnicas avançadas de imagem. O Parkinson afetando neurônios dopaminérgicos, você muda a espessura da retina também. Então, são coisas que ninguém poderia prever, e isso eles abriram, isso está disponível na internet, então facilita a qualquer grupo que queira trabalhar com isso a fazer diagnóstico de forma muito mais barata do que e muito bom para prever risco cardiovascular. Eu não vou ter os gráficos aqui mostrando isso, mas deu uma acurácia muito boa para prever risco cardiovascular. Veja um raio-x de tórax. Ele pode dizer para a gente se o paciente tem ou não diabetes e se esse diabetes está bem ou mal controlado. Ele dá a raça do paciente também. Eletrocardiograma, como eu comentei antes, da fração de ejeção, idade e sexo do paciente, doenças renais, hipertiroidismo, diabetes e pré-diabetes. Então, é muito impressionante, né? E um grande desafio que tem, isso eu acho que é a primeira porta de entrada, eu acho, para a inteligência artificial na medicina, devem ser as LLMs. É usar o ChatGPT como a gente usou hoje, porque isso vai dar diagnóstico de formas raras de obesidade monogênica. Isso tudo pode ser diagnosticado com facilidade pelos LLMs disponíveis. Mas aqui eu acho que seria a segunda porta de entrada. É um desafio tremendo. Vejam aqui esse artigo do British Medical Journal, que analisou 179 estudos de 67 países e mostrou que, na maioria desses países, aqui é a distribuição do tempo médio de consulta. Vejam, no Brasil, isso é para GP, né, para clínico geral. No Brasil, em atenção primária, uma consulta médica leva, em média, 7 minutos. Em Bangladesh, 48 segundos. Na Suécia, onde ela demora mais, 22,5 minutos. Nos Estados Unidos, foram 13 minutos. Eu estava apresentando isso outro dia em Belgrado. Aí estava lá o ministro da Saúde sérvio na plateia. Quando eu falei que o Brasil era 7 minutos e Bangladesh 48 segundos, ele e os assessores todos riram muito. Aí eu falei que na Sérvia são 6 minutos. Aí eles pararam de rir, né? Porque eles não sabiam desses dados. Mas é um desafio tremendo. E aí a gente volta ao Eric Topol, que ele chama de keyboard liberation, que a inteligência artificial pode promover na medicina a nossa libertação do teclado, porque desse tempo ridículo de consulta que a gente tem, que um GP tem, metade do tempo é desperdiçado com o teclado, do médico tendo que interpretar os dados todos que o paciente está relatando e sumarizar isso de forma estruturada em queixa principal, história da doença atual, história patológica pregressa. Isso toma muito tempo. E aí o médico recuperaria esse tempo, que ele dobraria o tempo de consulta, seria uma ferramenta para a gente aumentar em 100% o tempo médio de consulta. E ele ganharia isso através de um sistema que já existe hoje, que é de transformação de voz em texto. Então, o sistema de inteligência artificial,
que vai estar no computador do médico. Ele ouve a consulta toda e, a partir dos pontos conversados na consulta, ele gera todo o relatório com queixa principal, HDA, HPP, história familiar, tudo isso, logicamente eliminando tudo aquilo na consulta que não tem relevância clínica. Na obesidade, a gente andou fazendo esse exercício lá no IEJA. A gente pegava casos bem raros e difíceis de doenças monogênicas, na síndrome de Bardet-Biedl, por exemplo, esse caso aqui. O que que a gente faz? A gente pega só isso que eu assinalei aqui em vermelho, é a apresentação do caso, sem exames complementares, sem nada. A gente bota lá no chat GPT e pede para ele dar o diagnóstico. E a gente fez isso comparando também ChatGPT com Gemini, com Claude 3.5. E olha o prompt que a gente botou, olha, atue como um especialista, recomendando a um clínico geral, com respeito ao caso relatado abaixo, e, por favor, apresente um diagnóstico e um plano terapêutico. Aí colamos lá todos os dados daquela síndrome de Bardet-Biedl. E aí vem a questão da engenharia de prompt, né? Hoje é considerado uma característica fundamental na inteligência artificial é a gente trabalhar bem com engenharia de prompt. E aí, o que que o ChatGPT deu? O Gemini deu muito parecido também. Sugeriu um teste genético adicional, uma avaliação endócrina, e aí foi e chegou ao diagnóstico precisamente daquela síndrome que a gente estava descrevendo antes. Aqui eu vou mostrar rapidamente, é uma outra característica que pode ser usada na inteligência artificial, que é de interpretar texto e com as chaves alimentadas para diagnóstico, identificar padrões de comer alterado, por exemplo. A gente sabe que hoje existem 6 a 8 padrões de comer alterado. Tem a compulsão alimentar, o transtorno da compulsão alimentar, tem o comer noturno, tem o comer hedônico, tem o comer emocional, tem o comer. E aí a gente pega um texto, pelo simples relato da paciente. Doutora, minha alimentação é uma bagunça. Vejam aqui, ó, Sempre que eu chego em casa no começo da noite, eu tenho uns ataques de comer. ataque de Eu vou à comer geladeira ver o que remete tem e acabo comendo uma quantidade TCA, exagerada, muito rápido, e sinto que perco o controle. Perdeu o controle. Quase tudo que eu como de errado é no horário da noite. Comer noturno, Depois, para tentar compensar, eu passo muito tempo sem comer nada. comer Eu também restritivo, tenho muita dificuldade em evitar certos alimentos, como chocolates e doces. comer hedônico, Parece que eu sou viciada. Em alguns dias eu comer passo o tempo todo comendo alguma coisa, mas em pequenas quantidades. comer Eu noto beliscador, também que quando estou mais estressada ou triste, acabo comendo mais por causa disso. comer emocional. Então a gente identificou aí, o sistema identifica, depois que ela termina esse relato, a gente recebe uma lista de 6 tipos de comer alterado que estavam contemplados aí nesse relato da paciente. Cirurgia bariátrica. Tem esse aplicativo aqui que permite você prever com uma precisão muito boa qual vai ser a perda de peso em cada momento do pós-operatório da cirurgia bariátrica, te permitindo fazer um diagnóstico mais precoce de uma recuperação de peso também, de um reganho de peso pós-operatório, que é um problema muito frequente hoje que a gente vê na medicina o tempo todo. E aqui, vejam, a gente entrou com peso na cirurgia, estatura, idade, se fuma ou se não fuma, se tem ou não diabetes e qual o tipo de intervenção que foi feita. Aqui, no caso, foi um bypass gástrico. Aí, imediatamente, esse sistema gera aqui, ó, o gráfico
para a gente ver se a perda de peso está de acordo com o esperado ou se tem alguma coisa inconveniente acontecendo. Para terminar, um pouquinho de ficção científica. Tem gente que acha que é exagero o que a gente está falando, eu não vejo nenhum exagero nisso. A inteligência artificial já está lendo a mente das pessoas. Isso é verdade. O que a gente está vendo aqui? Vários voluntários para essa pesquisa foram apresentados a cartões com 6 imagens numa sala fechada. Eles receberam essas 6 imagens para ver. Depois eles saíram dessa salinha fechada e se submetiam a uma ressonância magnética funcional. O que a inteligência artificial fez? O algoritmo pegou essas imagens da ressonância magnética funcional do cérebro e simplesmente por essas imagens ele desenhou o que ele achava que o paciente tinha sido apresentado naqueles cartões de imagem. E vocês podem ver aqui que a coincidência é estarrecedora. Está aqui o urso de pelúcia, a ruazinha com as pessoas, os aviões, o campo de neve, uma torre do relógio, uma locomotiva. Eu acho isso muito impressionante e isso mostra que a inteligência artificial já consegue, sim, ler algumas coisas que estão na mente das pessoas. Interface homem-máquina. Isso aí, BMI deixou de ser Body Mass Index. Agora é Brain Machine Interface. O Neuralink é um dos que existem no mercado, é um dos que mais prometem, mas tem outros também no mercado. É um dispositivo que é implantado no cérebro do paciente, com uma cirurgia que só robôs têm capacidade de fazer. Essa é a visão dele. Ele originalmente tinha 1.024 eletrodos que eram cuidadosamente implantados no cérebro por esse robô. E ele, quando foi testado em animais, As you can ele see, mostrou que Pager esses is animais amazingly good at mind podiam control. He's facilmente. focused and he's A playing única time coisa que ele to está reflect. mexendo aqui nesse One of the canudo things é the que a Neuralink's allow recompensa Pager to dele do para cada is to play acerto his favorite é uns game. multezinhos que ele bebe por aqui. To control Mas his ele está paddle on mexendo the no right side of the cursor screen, Pager somente simply com thinks o about moving pensamento that up dele. or down. Ele não está He's mexendo removed the nenhum joystick músculo altogether. para mover esse Now that cursor. he's up to speed, let's E aí a gente vê que ele é muito bom nisso, ele consegue fazer muito bem. E aí eles conseguiram a aprovação do FDA. Ano passado foram os 2 primeiros pacientes implantados. O primeiro paciente teve uma complicação, 85% dos fios conectados ao cérebro sofreram uma retração, prejudicando essa comunicação, mas eles já avisaram que o paciente em questão continua utilizando o dispositivo, relatando impressionantes melhoras na sua qualidade de vida. Imagina um sujeito que não mexe nenhum músculo e não consegue se comunicar com ninguém, de repente ele começa a jogar xadrez, começa a mandar e-mails e SMS para as pessoas. Quer dizer, isso muda muito a vida da pessoa, né? Aí um segundo paciente foi implantado ano passado, ele não teve as complicações do primeiro, e um terceiro paciente acabou de ser implantado em janeiro desse ano e está passando muito bem. Esse foi o primeiro paciente. E para terminar, falar um pouquinho de emprego muito rapidamente. Vejam aqui o que esse chinês brilhante fez com o que ele acha que vai acontecer com os empregos. Sumarizando, o que vai depender de humanos são aqueles empregos que dependem de criatividade ou estratégia. E aqueles onde se precisa da compaixão, porque uma máquina pode simular compaixão, mas ela não tem como sentir a compaixão de verdade, né? Então, nessas profissões, a inteligência artificial não ameaçaria tanto os seres humanos.
Essa CEO, ex-CEO da IBM, ela teve a audácia de, durante um congresso da Associação Americana de Radiologia, dizer que a especialidade tendia a acabar. E o Geoffrey Hinton, que a gente já citou tantas vezes, ele falou que se você trabalha como radiologista, você é como esse coiote do desenho animado que não percebeu ainda que o chão acabou embaixo de você, simplesmente porque você não está olhando para baixo. A China já está criando hospitais inteligentes. Eles anunciaram esse ano, já tem um hospital com 14 médicos e 4 enfermeiros virtuais. Eles estão sendo treinados e a ideia é que esse hospital passe a atender 3.000 pacientes por dia, com uma taxa de precisão de 93% e só por robôs. Só vai ter robô atendendo. Aqui é a história da empresa chinesa que eu contei para vocês. E só para terminar, eu acho que a gente está numa etapa em que a gente precisa incorporar, isso não é mais uma promessa para o futuro, isso é o presente da medicina, e a gente precisa incorporar isso à nossa prática. E antes que outros comecem a atropelar a gente precisa usar essas ferramentas no dia a dia e tentando facilitar isso, a gente criou pela PUC, com o Departamento de Informática da PUC, um curso de inteligência artificial na saúde, que está já na segunda turma. Ambas as turmas a gente teve que fechar as inscrições com antecedência, porque atingiram o número limite de participantes, e a gente já tem fila de espera para a terceira turma de inteligência artificial na saúde. Muito obrigado pela atenção. Eu acho que a gente tem uns 13 minutos aí para discutir algum aspecto, né, Mônica? Obrigado, pessoal. Não, obrigada a você, super interessante. Acho que temos mais, até uns minutinhos a mais. Gostaria que saber quem o que tem perguntas para a gente até poder abrir o som. A gente não tem. Eu acho que vamos desativar o som. Vou desativar o som de todos. Vamos ver se alguém perde a timidez. Som ativado. Tá, agora está ativado. Tá. Agradecimentos vários. Acho que o pessoal está tímido. Isso é uma característica da nossa turma. É. As informações são tantas que a capacidade, pelo tempo que você está nesse meio, né? Para você é muito fácil. Para quem está entrando, como eu que estou fazendo esse curso, há uma dificuldade grande. Eu estou vendo aqui o Américo que colocou, inclusive, o chat do Eric Topol. A Mai Ximeno participou também. A Laila. A Nádia Rivera dizendo que amanhã já pretende usar no consultório o ChatGPT. Ajude mandando um abraço. A Sandra está pedindo para eu falar um pouquinho mais sobre o curso da PUC. Esse curso ele está sendo organizado e oferecido por dois departamentos da PUC Rio, o Departamento de Medicina e o Departamento de Informática. A informática da PUC Rio é altamente conceituada, eles são conceito 7 da CAPES, nota máxima da CAPES, é um pessoal extremamente produtivo, e eles estão lançando, inclusive, a primeira graduação no Brasil em inteligência artificial.
Vai começar uma faculdade lá só de inteligência artificial. E esse curso a gente montou com 36 horas de aula. É um curso voltado a capacitar a médicos e profissionais de saúde a usarem na sua prática diária a inteligência artificial. A Mônica está fazendo o curso, né, Mônica? A gente teve vários endocrinologistas já que fizeram, a Karen Demarca, o Alex Benchimol, o Beto Zaguri, uma turma grande que já fez da endocrinologia e tem profissionais de outras áreas também, além da medicina, fazendo esse curso. Doutor Valmir, boa noite. Boa noite. Se Aqui é a identifica, Isis. Eu por queria favor. que, se o senhor puder, Uhum. indicar algum aplicativo, algum programa, plataforma para a gente transcrever o que o paciente fala durante a consulta. Se o senhor tem essa experiência, se o senhor utiliza no seu consultório e se o senhor pode recomendar aqui para a gente. Isso Obrigada. é uma ótima pergunta. Muito obrigado, Isis. Acho que você está bem avançada nisso tudo aí, né? Eu sei que a gente vai trabalhar junto em alguns projetos aí, mas eu acho que isso é o que a gente está explorando agora. A gente já conseguiu algumas ferramentas de voz para texto que estão funcionando muito bem em inglês, mas em português a gente ainda não identificou nenhuma. Tem algumas que parecem que estão boas, mas elas estão vinculadas ainda a softwares de gerenciamento de consultório. Então, a gente acha que isso não é o mais interessante, né? Mas a gente está considerando que essa é a segunda grande porta que a gente tem que abrir para justamente conseguir essa chamada de libertação do teclado, porque isso vai garantir da gente duplicar o tempo útil de consulta para cada paciente desse. Tem uma pergunta aqui para você, Valmir, para a obesidade no consultório. Como você tem usado? Você consegue abordar aspectos nutricionais, atividade física e comportamental? Tem programas de inteligência artificial voltado para isso tudo aí. E a gente tem usado bastante, né? Tem programas que você, fotografando o prato de alimento, ele te dá a quantidade aproximada de calorias e a composição de macronutrientes também. Então, tem muita coisa interessante nesse aspecto aí da obesidade e dos tratamentos nutricionais. E eu tenho usado muito para rastreamento de transtornos de alimentação também, não só do transtorno alimentar, que é oficialmente reconhecido, que é o TCA, né? Mas aquela ferramenta que a gente desenvolveu, ela permite você identificar alguns padrões de alimentação alterada que podem até estar relacionados com a eficácia de alguns medicamentos anti-obesidade. A gente viu, por exemplo, que quando você tem um comer por fissura, né? O craving, quando você tem um craving no paciente e esse paciente melhora do craving com bupropiona e naltrexona, a resposta ao tratamento é muito mais eficaz do que quando esse paciente não melhora desse craving com o medicamento. Então, é uma ferramenta, inclusive, útil na prática para quem está preocupado com identificar o fenótipo da obesidade mais associado com a eficácia de um ou outro medicamento. A Sandra está perguntando se alguém conhece o Voa Health. Eu já ouvi falar, pelo que eu sei, é um programa que transcreve e converte a fala em texto e ouvi falar bem, mas me parece que o Voa Health é associado com um sistema de gerenciamento de consultório.
mas já ouvi falar assim. Valmir, eu acho que no momento não tem, se tiver alguma coisa, não tem mais nenhum comentário. Quero te agradecer em nome de todo mundo, né? Eu que Quero agradecer ao agradeço, Mônica. Samaritano, Muito bom estar ao aqui. Neilan, foi maravilhoso, né? Temos muito o que aprender. Eu acho que a maioria ainda não chegamos perto do que você sabe. Quero convidar a todos para a próxima reunião, que vai ser dia 19 de fevereiro, que é atualização medicina laboratorial. Quando dosar APO, B, LPA e peptídeo natriurético. Espero todos vocês, Valmir, novamente, meu muito obrigado. Espero contar com você numa próxima. Foi Com certeza. maravilhoso. E a todos desejo uma boa noite e até dia 19. Então, boa noite a todos e muito obrigada. Até lá, obrigado, Mônica. Tá. Boa noite a todos e muito obrigado pela participação aí.